Que a graça e a paz esteja com todos, aleluia. Estamos nós com o nosso momento de reflexão. Momento onde nós sabemos que o Senhor está conosco, porque passamos um dia onde a presença do Senhor foi imensurável, onde nós pudemos conversar, nos alegrar, almoçar e dar todo o crédito ao Senhor. Sabemos que todas as coisas competem a Ele. E uma das coisas que eu quero ressaltar nesta noite é a provisão de Deus para com a tua vida, para com a minha vida e para com a vida de todos aqueles que o amam. Aqueles que têm temor à sua palavra e que dá o crédito naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus tem trazido para que nós possamos obedecer. E a palavra hoje vai falar conosco de uma forma tremendamente maravilhosa. Aqui em Gênesis 28, conta uma história de um rapaz chamado Isaac. Naquele que teve 2 filhos, que foi o filho de Abraão, o filho da promessa. E esses 2 filhos, que foi Esaú e Jacó, viviam em contendas. Porque a mãe gostava de um mais, gostava do outro mais. E ali, a disfunção, o desacordo dessa família fazia todos os dias um alvoroço. E nós sabemos a história. Nós sabemos o que Jacó fez. O que ele tentou tirar do irmão, que foi a sua primogenitura. Nós sabemos que debaixo de todo esse engano, ele se sentiu culpado e ele fugiu. E essa história, eu quero trazer, relatando um pouco da história que todos nós conhecemos, um pouco da nossa vivência, um pouco do que nós temos, do que nós estamos vivendo e que nós estamos vivenciando. Mas muitas vezes nós não queremos reconhecer aquilo que Deus tem para nós. Então muitas vezes é melhor ficarmos no anonimato, muitas vezes é melhor nós ficarmos quietos dentro da condição que estamos vivendo, muitas vezes tendo vontade de romper, mas não tendo a coragem de fazer. Essa é a realidade. E eu quero trazer para você que quando Jacó fugiu, deixou para trás seu pai, seu irmão e todo o alvoroço da sua família, ele saiu da sua cidade e, em continuidade, ele quis ir até Arã, onde ele sabia que alguns parentes estavam. E quando ele teve aquele encontro com o Senhor, e ele colocou a pedra ali como sinal, e ali ele viu as escadas dos céus, que eu também não vou entrar no mérito. Se você for lá para o capítulo 28, você vai encontrar isso em Gênesis 28. Mas eu quero trazer com vocês que quando ele deitou, no meio da caminhada, a sua cabeça naquela pedra, quando ele teve a visão dos céus abertos, os anjos que subiam e desciam, o Senhor disse para ele algo. Aquele que roubou o seu irmão da bênção, aquele que muitas vezes tirava a atenção dos outros, porque ele tinha talvez ciúmes de Esaú, nós não sabemos. Nós sabemos que todo esse afligir dessa família trouxe a dissensão de 2 irmãos se desligarem. E nós sabemos que Jacó saiu fugitivo, mas mesmo fugitivo, olha o que Deus falou com ele quando ele se prostrou e quando ele teve a visão. Deus falou assim com ele em Gênesis 28, versículo 15. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Quero trazer esta palavra para mim e para você. Quando nós nos colocamos na fidelidade com Deus, na bondade com Deus, dentro da vontade de Deus, temos com Ele um relacionamento, temos com Ele
a disposição de fazer a vontade dele, muitas vezes contrária à nossa própria vontade. Quando nós temos a condição de entendermos que tudo nele nós podemos e sem ele nada fazemos, a nossa história começa a mudar. Porque veja bem, o que Deus falou para ele: eu estarei contigo, te guardarei por onde quer que fores. Agora eu te pergunto, ele dentro de tudo aquilo que ele fez, enganou o pai, enganou o irmão, saiu fugido, deixou todos para trás. Ele queria ir em busca de algo diferente, porque ele sabia até onde tinha acontecido seria um mal se ele permanecesse na sua casa. E ele foi em busca. E ele conseguiu chegar até essa busca, porque ele lembrava, quando ele despertou do sono, fala aqui, ele está dizendo: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia, e ele não vai me desamparar. Conclusão: ele teve a coragem de levantar, caminhar, porque da onde ele saiu, simplesmente ele saiu com a roupa do corpo, não levando nada consigo a não ser os seus sonhos. E quando ele chegou perto de Arã, num campo, ele se encontrou, primeira pessoa que ele se encontrou foi com os camponeses e encontrou-se com Raquel, no qual ele, vendo Raquel, tendo visto Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, ela estava com as ovelhas do campo, e ele lhe deu um beijo no rosto. Aí você vê que a história começa a se relatar de uma forma totalmente diferente. Ele deixou para trás toda a tristeza, toda a briga, o desacordo, a falta de compreensão, porque muitas vezes você pode dizer assim: eu venho de uma casa onde ninguém se entende, eu venho de uma casa onde ninguém faz nada para melhorar, eu venho de uma casa onde não tem temor de Deus, eu venho de uma casa onde as consequências dos nossos atos levam a ser mais forte propriamente de tudo aquilo em que nós estamos vivendo. E muitas vezes você vive dentro de uma condição aonde tudo aquilo que você teria que fazer você não consegue. Esse era o caso de Jacó. Mas quando ele recebeu a palavra, ele se esqueceu daquilo que para o passado ficou e ele começou uma trajetória nova. E Jacó chegou a Arã, aonde ele teve um encontro lá com seu tio Labão. E houve ali uma proposta. E dentro dessa proposta, ele ali ficou um mês e Labão fez uma proposta e 7 anos se passaram e nós conhecemos a história. Ele foi enganado 7 anos, casou-se com Lia, que era uma mulher de um defeito. Depois ele trabalhou mais 7, uma outra proposta por Labão. E dentro dessa consequência, 14 anos se passaram. E eu quero dizer para você, nesses 14 anos ele foi enganado 2 vezes. Só que a consequência desse engano teve essa consequência, porque lá atrás ele também enganou. Ele também tentou trazer alguma coisa que não era dele. E eu quero dizer para você que nessa decisão de Jacó de ter ficado com Labão, os 14 anos, ele enriqueceu essa pessoa. E diz aqui, no versículo 30, 29, olha só o que Labão falou para ele. Vendo o Senhor, 31, desculpa, 30, porque o pouco que antes tinha na minha vida foi aumentando grandemente, porque o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, porém, quando hei eu de trabalhar também por minha casa? Aqui, Labão estava reconhecendo, se nós voltarmos uns versículos atrás, do 27, está dizendo assim: Labão lhe respondeu:
Ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado, olha só, tenho experimentado o que o Senhor me abençoou por amor de ti. Então Labão, ele estava reconhecendo, seja bem-vinda, Dalete, que o Senhor te abençoe grandemente. O Labão entendeu que todo aquele enriquecimento durante 7 anos e depois mais 7 anos, ele estava não por merecimento próprio, nem por poder aquisitivo, mas ele estava recebendo, porque lá atrás o Senhor disse: eis que sou contigo, te guardarei por onde você for e te farei voltar a esta terra, porque eu não te desampararei. Ele estava saindo sem nada, com uma mão nas costas atrás. Ele estava desamparado, ele estava triste, abatido, porque ele sabia onde ele tinha errado. E nós muitas vezes permanecemos no nosso erro, na nossa tristeza, nós não avançamos, porque muitas vezes nos intimidamos por aquilo que nós fazemos de uma forma, consequentemente, sem querer fazer, ou muitas vezes porque você se distraiu, ou porque você achou que seria diferente. Isso que aconteceu com Jacó, acontece conosco diariamente. Muitas vezes nós somos levados a fazer coisas que muitas vezes nós nos arrependemos, numa emoção. Por isso eu tenho dito, tenho falado, não fale nada, não prometa nada na sua emoção, nem na emoção, nem na tristeza, nem quando você está eufórica, porque você espera, nem na ansiedade, nada. Porque quando nós estamos dentro desta condição emocional, nós falamos coisas que nós vamos nos arrepender depois. E aqui, na ansiedade de Jacó querer a Raquel, que ele foi enganado e pegou a irmã, porque a irmã era mais velha, e naquele tempo não poderia casar a mais nova antes que a mais velha tivesse sido desposada. Então ele foi enganado, embebedaram ele foi enganado. E depois ele continuou trabalhando mais 7 anos por aquela mulher que ele encontrou no caminho, quando ele estava vindo da casa do seu pai. Quando ele encontrou Raquel no campo, a primeira coisa que ele deu no impacto foi um beijo no seu rosto, aonde ele ali se apaixonou. E ele trabalhou durante mais 7 anos de graça. Mas só que tinha uma diferença. O Senhor era com ele. E tudo que ele fazia para Labão enriquecia. Só que chegou num ponto que ele quis dar um ponto final nisso. E ele pediu: eu quero partir. Ele falou aqui para o tio: dá-me os teus filhos dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, porque tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão sabia que ali tinha um homem de honra. Ele sabia que, embora lá atrás ele enganou o irmão e o pai, ele era um homem de honra. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro com Deus no meio do caminho. Ele teve um encontro com Deus, aonde Deus falou e fez a promessa: eu serei contigo por onde tu fores, eu te guardarei por onde tu andares. Agora vamos trazer essa história para nós, aqui conosco. Quantas vezes você quis partir? Quantas vezes você quis se separar? Quantas vezes você quis parar? Quantas vezes você disse para você próprio: eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida? Só que se você tem com Deus uma aliança, um comprometimento, sabe o que você vai ter? A condição de ouvir mais uma vez a voz de Deus. Porque por mais que Labão roubou 14 anos, e por mais 6 ou 7 anos, não vejo aqui onde está na palavra agora, mas ele teve que trabalhar, fora os 14, eu quero te dizer que da forma que Labão usou como roubo na vida de Jacó, quantas vezes nós somos roubados? Nós somos roubados por amigos, nós somos roubados por sociedade, por namoro, por envolvimento, relacionamento, uma compra, um negócio mal feito, uma palavra mal elaborada. Nós somos roubados. E também pelo próprio inferno.
que tenta a cada vitória tua 2 tentativas para que você perca. 2 tentativas de derrota. E quando nós estamos todos contentes, felizes, porque conseguimos vencer, o inimigo vem, ele bate doído, porque ele não quer as tuas coisas, ele não quer teus bens próprios, ele quer tirar a tua paz, ele quer tirar a tua presença na presença de Deus. Ele quer furar todas as expectativas que estão sendo acessíveis para que você possa dar um passo avante, para que você cresça. Ele quer que você fique humilhado, como Jacó ficou 14 anos. Só que Jacó teve uma instrução, porque quando ele recebeu a promessa, o Senhor falou que seria por ele, seria despertado para que ele fizesse todas as coisas, e aonde ele fizesse, ele seria bem-aventurado. Então eu quero dizer para você, que naquilo que você tem sido roubado ou roubada, Deus dará para você uma válvula de escape. Você não será bobo mais, você não será mais usado, porque Deus tem uma promessa na tua vida. Uma promessa de ser o melhor empreendedor da tua cidade, a melhor funcionário da empresa que você trabalha. E se todas as coisas estão dando errado, glorifique a Deus e peça para Ele discernimento. É tão grande esse discernimento que quando ele pediu para ir embora, Labão falou para ele assim: não vá, fixe um salário, mas fique comigo, porque com você ao meu lado eu serei próspero. Olha só que situação oposta. Ele saiu de uma terra com uma mão na frente e outra atrás. Nada ele trouxe, a não ser os sentimentos. Sentimentos de amargura, aonde ele teve um encontro com Deus, aonde Deus encontrou com ele e trouxe para ele o discernimento que Deus estava com ele em qualquer circunstância. O que eu quero dizer para você, Deus está com você em qualquer circunstância, seja alto, baixo, médio, grande, pequeno, não importa. Aqueles que te enganarem serão enganados, porque quando nós temos a bênção do Senhor, nada pode nos deter, nada pode nos tirar. E quando aqui Labão fez essa proposta indecente novamente, fique comigo, não vá. E ele fez um bom acordo ali, para que Jacó cuidasse das ovelhas, e Jacó falou: eu cuidarei das tuas ovelhas, mas todas aquelas que nascerem manchadas, eu ficarei para mim, porque eu continuarei cuidando das tuas ovelhas. E ele fez o quê? Ele pegou as malhadas, levou tudo para longe, uma distância bem grande, e deixou aquelas que eram brancas. E mais uma vez Labão quis enganar a Jacó. Mas eu quero te dizer, Jacó buscou os meios. Jacó não era um biólogo, ele não era um veterinário, ele não tinha nenhuma, vamos dizer, orientação biológica, mas Deus deu para ele uma inspiração, aonde ele pegou algumas varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. Ele removeu as cascas e ele envolveu, como trançou, e colocou na frente do bebedouro das ovelhas que ele cuidava. As ovelhas branquinhas que ele cuidava. Porque Labão, mais uma vez, falou: vou enganar esse bobo, vou levá-lo à falência. Ele não quis receber nada, ele está achando que vai levar vantagem. Então ele estava se sentindo o Senhor dos Senhores. E o único Senhor dos Senhores que nós temos chama-se Deus. O seu Filho amado morreu naquela cruz por mim e por você. E quando Jacó, aceitando essa condição de proposta, para ele trabalhar e ter a condição de levar a família dele, todas as ovelhas, aonde vinham beber a água, e ali eles entravam dentro daquele pacto para fazer, desdenhar, ali ter a intimidade das ovelhas, acontecia um milagre. Um milagre que não se explica, porque dentro do campo aqui de biologia não se explica como algumas tiras de árvores poderia induzir dentro daquelas ovelhas
algo que mudasse a genética delas. E as ovelhas começaram a nascer todas malhadas. De ovelhas brancas para ovelhas malhadas. O que eu quero dizer com essa palavra? Você não será mais enganado. Você não será mais enganado. A prosperidade estará dentro da tua casa quando você começar a olhar para aquele que prometeu. Olha lá, lembra lá atrás, quando eu li lá que Deus falou com ele: eis que eu serei contigo, pois estou contigo, eu te guardarei por onde fores. Então Deus está dizendo para mim e para você: você vai mudar para a cidade tal? Eu sou com você. Você vai fazer um negócio diferente? Eu estou na frente desse negócio. O Senhor está dizendo para nós hoje, através da palavra tão antiga, que foi uma evidência de um homem que se enriqueceu, que foi Jacó. Aquele mesmo que um dia, outrora, não tinha nada. Então, eu quero te dizer, ele acreditou naquilo que Deus colocou no coração dele. Quantas vezes Deus tem falado com você? Quantas vezes Deus tem falado comigo? E nas condições da nossa correria, no desentrelar de tantas coisas que nos acontecem, altos e baixos, nós deixamos sempre para depois. E o Senhor está dizendo: não deixe para depois o que precisa ser feito agora. Porque veja bem, quando Jacó aceitou a proposta de Labão, ele não perdeu tempo. Ele foi até as árvores, aonde Deus ali deu o sentimento para ele, a condição para ele entender, que nós não entendemos nada, nenhum biólogo saberia explicar, porque aquelas ovelhas estariam olhando aquele entrelaçado de 3 árvores, ele descascou as árvores e entrelaçou aquela casca de árvores, aonde quando elas olhassem para aquelas árvores, elas receberiam a condição de geminar ovelhas malhadas, nas quais elas eram branquinhas. Então veja bem, o enganador ficou como enganado. E aqui fala que Jacó, ele se tornou, no 43 do versículo 30, está dizendo assim: e Jacó se tornou mais e mais rico. Teve ele muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos. Lembra como que ele saiu da terra dele? Lembra como foi as condições que ele saiu de lá? Agora temos alguma coisa aqui para falar. Labão se invejou. E quando Labão se invejou, foi o momento de partir. Porque tudo que Jacó tinha que provar para Labão, ele provou. A bondade de Deus para com Jacó, a benevolência de Deus para com Jacó, e Jacó abençoou aquele homem. E eu quero te falar de 2 fatores aqui. A prosperidade é um desejo de Deus para a minha vida e para a tua vida. Então queira ser próspero. Queira. Mas você tem que obedecer a palavra de Deus. Obedecer na íntegra. Outro dia um irmão me perguntou: mas pastora, por que nós temos que dizimar? Tem vezes que eu não consigo dizimar. Eu falo porque é obediência. Obediência a Deus. E Deus, ele não mudou do Velho para o Novo Testamento. Jesus Cristo só veio completar o que é o Velho Testamento com o Novo Testamento. Mas as coisas continuam nas mesmas formas. Deus não mudou nada. Aqui, Jacó abençoou aquele que ele enganou. Você faria isso? Você trabalharia 14 anos sendo enganado e mais alguns anos para poder obter? Porque Jacó recebia só a comida que ele tinha. O trabalho dele era para sustentar somente a família. Ele não tinha salário. E ele não quis nada, nem dos 14 anos e nem dos anos que ele conseguiu, através de trazer esta condição de mudar os genes das ovelhas. Ele ficou rico. Então Deus tem preparado algo para você. Mas dentro do que ele tem preparado algo para você, tem algumas ordenanças de Deus. Porque ele foi fiel para com Deus, porque Deus falou com ele
que ele seria fiel com ele, aonde ele fosse e aonde ele colocasse a planta dos pés. E quando ele voltou, que eu não vou entrar no mérito agora dessa história, quando ele voltou para a casa dos seus pais, ele era rico. Ele tinha o que mostrar para o seu pai, para sua mãe, o que ele tinha conseguido. Mas uma coisa eu quero deixar aqui para você. Ele buscou os meios em Deus. Ele buscou as condições em Deus. E eu quero ler aqui em Provérbios, vou deixar aqui 3 tópicos para você. Em Provérbios 11, 25 diz assim: você quer ser próspero? Então veja o que Deus vai falar. A alma generosa prosperará, a quem dá de beber será desatentado. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será desatentado. O que está desatentado? Abençoado. Sairá da agonia, do desespero. Então você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Seja generoso. Seja ofertante. Vamos colocar aqui a oferta. Vamos ser dizimista dentro da casa do Senhor. Vamos ser generosos com aquele que pede. Muitas vezes nós temos condições e não fazemos. Muitas vezes não é só, porque dar o nosso dízimo, como eu falei para o irmão, é obrigação nossa. É devolver para Deus 10%. Nós viveríamos com 10%? Então veja bem a colocação de Deus. Ele pega os 100, pede os 10 e vira o ciclo. Deixa 90 conosco. Isso é ruim? Eu falo sempre, dentro dos aconselhamentos, problema financeiro é má administração. Porque a prosperidade é desejo de Deus. Você andar bem, se vestir bem, comer bem. Você tem condições? Não dando calote, não enganando, como Labão fez aqui com Jacó. Ele roubou da vida de Jacó todos esses anos, sem nenhum patrimônio. Quantas vezes nós somos roubados e nós permitimos sermos roubados? E hoje eu venho nesta noite dizer para você, não permita mais que isso aconteça, porque a prosperidade está na tua mão, a condição está na tua vida. E o segundo tópico que eu quero dar está aqui em Provérbios 28, 25. Olha o que fala. O cobiçoso levanta contenda, mas aquele que confia no Senhor, glória, prosperará. O que Jacó fez quando ele deitou com a cabeça na pedra? E ele teve o sonho. Ele prosperou por quê? Porque ele confiou no Senhor. Ele não foi cobiçoso. Ele chegou na casa de Labão, era todos ricos, bem-sucedidos. Ele foi humilde. Que você possa ser o menor da sua casa. Não se importe se os outros têm mais do que você. E se você tiver, continue sendo o menor. Porque quando nós reconhecemos que não somos e nos humildemente deixamos que a humildade seja o nosso manto, nós vamos chegar, sabe aonde? Nós vamos chegar debaixo da prosperidade de Deus, como ele está falando aqui. Não seja cobiçoso. Se as pessoas estão ganhando de uma forma totalmente imprudente, deixe elas. A mesma forma que ela está ganhando, ela perderá na mesma condição. Sabe por quê? Porque Deus é com aqueles que são humildes, obedientes à palavra dele. Então entenda, Deus tem uma promessa para você ainda este ano. Deus tem coisas para fazer na tua vida ainda este ano. Não é o ano que vem. Ele quer que tudo em que você tem colocado a mão, haverá prosperidade. Então não seja invejoso. E também não tenha uma alma generosa. Ajude quem está precisando. Amigo ou inimigo. Pessoas que você muitas vezes fez maldade para você, estenda a tua mão. Sabe por quê? Porque o Senhor, debaixo da sua grande misericórdia, vai trazer para você a prosperidade desejada do teu coração. E terceiro, eu quero ir para o Salmo 112, onde fala assim: na sua casa
112:3. Na sua casa, olha que bênção, haverá prosperidade, haverá riqueza, e a justiça do Senhor permanecerá para sempre. Jacó entendeu isso. As ovelhas se multiplicaram. Ele não conseguiu só ovelhas, conseguiu camelos, jumentos, servos. Aquele que comia da migalha de Labão. Ele lembrou que um dia Deus falou com ele, no meio do campo, no meio do deserto, no meio de uma rapina, aonde ele não tinha nenhum travesseiro, uma pedra foi seu travesseiro, e foi ali aonde Deus falou com ele: aonde tu fores, eu estarei contigo, e aonde tu colocares a tua mão, eu irei te prosperar. Ele deixou Labão rico, mas ele teve que mostrar para Labão que toda a riqueza que ele conseguiu, mais um pouco, foi através da bondade de Deus para com Jacó. E Jacó saiu mais rico que Labão, porque foi enganado 14 anos. Quase 22 anos, por mais 6 anos que ele trabalhou. Então eu quero te dizer, não permita mais que ninguém venha roubar nada de você. Seja um dizimista fiel a Deus. Quando você leva o teu dízimo para um pastor, para uma igreja, você não está levando para o pastor. Ele ali vai designar o que ele vai fazer. Você está entregando como obediência na casa de Deus. Obediência a Deus. Seja generoso. Você está passando por uma rua, tem alguém que está precisando, não se omite de fazer algo por aquela pessoa. Mas ao contrário, pergunte, seja solidário, seja senhor, senhora, cachorro, galinha, seja o que for, ser vivente. Porque nós prestaremos conta, diz a palavra. Nós estaremos na presença de Deus e Ele vai te cobrar. Ele vai pedir conta daquilo que você podia fazer e não fez. Ele vai pedir conta porque você fez aquilo de mal, enquanto Ele desejava o bem. E eu quero terminar esta palavra dizendo: Jacó buscou os meios. Que meios você está buscando para melhorar? O que você está fazendo para toda essa situação sua mudar de lugar? Ah, estou esperando em Deus. Ele já entregou na tua mão. Venha a nós o teu reino. Está aqui o reino de Deus. Ó, segura. O reino de Deus está com você. Deus não vai fazer mais nada. A decisão é sua. É agora. Não é para amanhã e não é para ontem. É para o agora. Quando você toma uma posição, a posição é tomada imediatamente. Nós não temos que esperar. Tudo que fica para amanhã piora. Tudo que fica para amanhã esfria, estraga. Nós perdemos o entusiasmo. Mas agora Deus está falando ao meu coração. Eu quero operar maravilhas, mas muitos não ouvem a minha voz. Eu quero trazer a benevolência que eu já tenho na minha misericórdia, mas muitos só me buscam naquela hora H, na hora que precisam, na hora que lembram que tem um Deus que faz milagres. Mas nos momentos bons, esquece quem eu sou e o que eu represento. Jacó não se esqueceu. Ele lembrou. E ele voltou para a casa dos seus pais, com as mãos cheias. A palavra fala em Provérbios, que nós, quando cremos e acreditamos em toda a bondade de Deus, nós seremos mais do que vitoriosos. E a prosperidade nos alcançará, porque a prosperidade já está aí com você, meu amigo. Já está aí com você, minha amiga. Já está com você, meu irmão, minha irmã. Basta nós crermos, acreditarmos, sermos fortes. Trabalhar todo dia, levantar cedo, saber que o esforço é que traz para nós as recompensas. A palavra diz que tudo que te vier à mão, não lance fora, faça. E quando te pedires para fazer, faça bem, faça por excelência, porque a mim estás fazendo. Sabe por quê? Porque você tem um pai, e o teu pai chama Deus. E você não vai fazer de qualquer maneira para envergonhar teu pai. E ele está dizendo, quando tu fizeres, faça por excelência. Lembrando que dos altos céus,
eu vejo todas as coisas. Que você possa nesta noite tomar uma decisão, tomar uma posição, que você seja obediente à palavra primeiramente. E a coisa mais maravilhosa, quando eu estudava essa palavra, é o que aqui no Salmo 112:3 está dizendo: e na sua casa haverá prosperidade, haverá riqueza, seus filhos serão prósperos. A tua empresa será próspera. Quando você pegar, fizer um pacotinho dela, falar: Senhor, está aqui, me ensina. Eu não vou buscar nem lá nem cá, mas eu sei que o Senhor é comigo, que o Senhor não vai me deixar, não vai me abandonar, porque eu quero, Senhor, levar para o Senhor toda a honra, toda a glória da minha empresa, da minha casa. Os meus filhos serão os melhores filhos desta terra, serão abençoados. Os meus netos serão abençoados. O meu carro, Senhor, o Senhor me trará não somente esse, mas outros, Pai, porque a tua palavra fala que a superabundância nos alcançará. Está atrás de mim, está atrás de você. E tem muitas pessoas que acham que a prosperidade não é uma coisa para nós vivermos. Aqui, nós temos que começar a viver aqui o que vai dar continuidade lá, para aqueles que são fiéis no Senhor. O Senhor vai te preparar tudo. Eu falo de experiência própria. Para aqueles que muitas vezes disseram: você não consegue, você não tem capacidade, você não vai chegar. Eu vou dizer para você: a minha capacidade não é minha, é de Deus. Para mim chegar, é Ele que me dá força. Para mim ter as condições de variar, de fazer, de imaginar como Jacó teve aqui. Quem diria que o descascar de 3 árvores traria ali uma trama onde as ovelhas iriam olhar e ali, na conjectura ali de se cruzarem, nasceriam as malhadas. Só um Deus que nós cremos, está na tua mão, não está na minha, está na tua também. E tudo que Ele quer, que a tua casa entre a justiça e permanecerá essa justiça para sempre. Que justiça é essa? Da lei da terra? Da lei dos céus, que fez grandes coisas por mim e por você. Creia, acredite, está na tua mão. E eu tenho certeza que a tua casa fará diferença na tua rua, na tua família, no teu bairro e na cidade onde você mora. Porque nós somos chamados para vencer. E tudo que nós temos é que fazer o que Deus está nos mandando nesta noite. Creia, acredita. Jacó acreditou, trabalhou, sofreu, foi enganado, viveu anos na dependência de comer migalhas. Mas quando tudo aquilo mudou, ele foi mais rico do que esse Labão e ele voltou para casa do seu pai de uma forma totalmente diferente. Ele voltou em bonança, ele voltou em prosperidade, ele voltou com riqueza. Riqueza financeira, riqueza de bens e riqueza espiritual. Que você possa receber esta palavra neste término de domingo, início de semana, para que a tua semana comece bem. As tuas contas, você vai relacionar, falar com o papai, entregar para ele e falar: Senhor, a bem-aventurança está comigo. Eu não vou me abaixar para essas circunstâncias, mas eu vou me prostrar para o Deus que eu sirvo, porque eu creio que as condições virão na minha mão e eu serei mais que vencedora. Eu gostaria de encerrar esta live fazendo uma oração, pedindo que o Senhor continue conosco, nos abençoando no restante desta noite. Pai, eu entrego para o Senhor cada vida que esteve aqui comigo, aonde esta live vai passar, que todo engano, Senhor, que tudo aquilo que nos prende para ficarmos presos a uma situação, o Senhor traga estratégia, como o Senhor trouxe para Jacó, para sair das garras de Labão. Senhor, ali ele foi enganado, Senhor, muitas vezes usado. Senhor, que o Senhor nos dê estratégia para que ninguém venha nos usar, para que ninguém faça de nós vítimas, Pai, porque nós somos filhos e filhas do Deus vivo. E eu sei que a tua justiça é por nós, Pai. Que o Senhor possa abençoar os lares aonde este vídeo passar. Que o Senhor possa trazer determinação. Que o Senhor possa trazer coragem. Coragem para vencer.
seja qual for o desafio, porque nós sabemos que quando estamos com o Senhor nos guarda, nos livra, nos protege e nos dá força para todo o mal. Nós saímos de toda avalanche, de toda cilada. Tudo isso eu peço no nome do teu Filho amado, já agradecendo pela minha vitória e a vitória de cada irmão, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe. Abençoe você, Vanessa. Toma posse desta palavra. Para você, Dalete, que vocês possam tomar força, saber que Deus tem dado para nós a coragem determinativa para nós não recuarmos, mas sim avançarmos. Que o Senhor abençoe a sua noite, a todos nós, em nome de Jesus. Shalom Adonai.